A primeira coisa que fiz após o apocalipse zumbi foi amarrar uma mulher bonita para ter filhos comigo, simplesmente porque este é um mundo com um surto zumbi. Eu, que fui transmigrado, me transformei diretamente em um zumbi, mas felizmente ganhei um sistema de múltiplos filhos e maridos. Contanto que humanos me deem filhos, posso obter várias recompensas. Neste momento, uma garota está tão assustada por mim que está chorando alto, sentada no chão implorando desesperadamente. Ela diz na boca, não me coma, não me coma. Mas eu fui direto para ela. Estendi a mão e a segurei. A garota fechou os olhos ao ver essa cena. Ela pensou que estava condenada, mas a mordida esperada não aconteceu com ela. Em vez disso, um lenço de papel macio e umedecido passou suavemente em seu rosto, limpando a sujeira. A garota ficou imediatamente atordoada, reabrindo os olhos e arregalando-os. Ela não conseguia entender por que o zumbi não a comia, mas sim a ajudava a limpar o rosto. Eu não dei nenhuma explicação para isso. Logo limpei o rosto dela, revelando um rostinho pequeno, não o rosto afiado de cobra comum de celebridades da internet. O formato geral era um pouco redondo, como um pequeno ovo, mas combinado com os traços faciais delicados. Era mais harmonioso e agradável do que um rosto de cobra, para usar um termo de anime japonês. Era extremamente kawaii. Só depois de ver o rosto dela claramente é que joguei as lentes de contato de zumbi para o lado. Então agarrei suas roupas e puxei-as lentamente para baixo. Algo saltou para fora de repente. E me surpreendeu por um momento. Não me enganei, realmente saltou para fora. Quanto aos meus movimentos estranhos, a garota ficou ainda mais confusa, já não sendo muito inteligente. Seu cérebro não estava funcionando corretamente neste momento, permitindo que eu a manipulasse sem reação até que eu parasse. Só então ela finalmente voltou a si e continuou a dizer timidamente, não me coma. Minha carne realmente não é saborosa. Se você estiver com fome, pode comer coxas de frango com laranja salgada. É tão delicioso. Então, um pacote selado de coxas de frango com laranja salgada foi entregue hesitantemente na minha frente. Estendi a mão e peguei, mas não comi, em vez disso, joguei-o diretamente para o lado. Vendo isso, a garota estremeceu por todo o corpo. Seu coração, que já estava apavorado, não aguentou mais. Ela começou a chorar. Você pode não comer, mas tem que me prometer uma coisa. Se você prometer, não só não vou te comer, como também vou te dar comida. Para que você não passe fome nunca mais. Neste momento, estou segurando um caderno com estas linhas escritas a caneta esferográfica. A garota não hesitou e acenou com a cabeça repetidamente. Tudo bem. Contanto que você não me coma, farei qualquer coisa. Embora ela não entendesse por que um zumbi saberia escrever, isso não a impediu de concordar. Contanto que não fosse comida aos pedaços, ela realmente faria qualquer coisa. Ela já tinha visto pessoas sendo comidas por zumbis antes, era muito assustador. Nesse momento, eu comecei a escrever novamente. Coloquei de volta na frente dela. Simples. Me dê filhos. Essa linha de palavras era muito curta e realmente muito simples, mas aos olhos da garota, isso a fez parecer uma boba, com a boquinha aberta, olhando fixamente para cima. A tinta ainda não estava seca, e ela não conseguia dizer uma palavra. Um zumbi. Na verdade, estava pedindo para ela ter filhos. Se não fosse por ter encontrado isso pessoalmente, sobre as informações de zumbis. Mesmo sendo lenta, ela saberia. Caso contrário, ela não teria saído porque estava morrendo de fome. Depois de um tempo, ela mal conseguiu digerir essa informação. De ter filhos para você? Eu não li as palavras erradas, certo? Eu balancei a cabeça para confirmar que não estava errado. Meu corpo foi destruído e não consigo falar normalmente. Só posso me comunicar escrevendo. Mas a linguagem corporal simples ainda pode ser expressa claramente. Posso recusar. A garota engoliu em seco. Ela cresceu tanto. Ela nem sequer tinha segurado a mão de um menino. Pedir para ela ter filhos era realmente difícil para ela. Eu peguei o caderno e comecei a escrever novamente. Pode, mas estou com fome agora. Você parece muito apetitosa. Quando a garota me viu escrever, ela também ousou esticar o pescoço para espiar. Não escreva. Eu escrevi minhas palavras muito rapidamente. Quando a garota viu as palavras na frente, ela ainda estava hesitando, mas quando viu as palavras atrás, ela pressionou a caneta. Ela começou a chorar diretamente. Você também não precisa chorar. Eu realmente não vou deixar você ajudar em vão. Além da comida que te disse agora, também protegerei sua segurança pessoal. Você sabe o quão perigoso é lá fora. Você acha que pode sobreviver?
Pense um pouco. Você apenas encontrou um parceiro um pouco diferente. A garota ficou um pouco atordoada por um tempo. A aceitação ainda é difícil de aceitar. Mas com essa razão, os pensamentos começaram a mudar gradualmente. Seus pais estavam todos desaparecidos. Ela mesma dependia das reservas de comida de sua família para sobreviver dificilmente por um mês. Seu coração já queria ter um apoio. Ter filhos é realmente difícil de aceitar, mas comparado a ser comido aos poucos, não é tão difícil de aceitar. Pensando bem, a garota a sentiu confusa. Você tem que ser mais gentil. Ainda é minha primeira vez. Depois de dizer isso, a garota mordeu levemente os lábios e fechou os olhos. Eu também não agi como um cavalheiro. Puxei diretamente a porta de enrolar na entrada e coloquei o edredom da prateleira no chão, então peguei a garota que estava pronta. Em seguida, naturalmente, é a parte do vídeo que não passa na revisão. Felizmente, quando o sistema foi ativado, ele reparou minhas habilidades normais de homem, então não precisa se preocupar em não conseguir usar, na verdade me tornou ainda mais forte. O isolamento reprodutivo de humanos normais e a infecção por vírus, o sistema também forneceu reparo. Só depois de 1 hora o sistema de notificação tocou. Parabéns ao hospedeiro por agradar com sucesso. Recebeu o líquido de essência sanguínea de recompensa, adequado para refinar sua própria linhagem, permitindo que você seja fortalecido em todos os aspectos. Quando os dois alcançaram um casamento de fato, a recompensa de agradar do sistema também foi emitida diretamente. Vendo a recompensa do sistema, meus olhos brilharam de repente. Eu sou um zumbi comum agora. Pode-se dizer que a linhagem é do tipo mais baixo, sem falar em enfrentar armas térmicas de frente, até mesmo pessoas comuns mais ousadas. Eu não sou necessariamente capaz de vencer, só garotas tímidas como ela que eu consigo controlar facilmente. Uma linhagem tão lixo realmente precisa ser fortalecida. Não precisa ser tão terrível quanto o zumbi tirando os filmes. Pelo menos não pode ser pior que um líquer, caso contrário, é realmente difícil garantir a segurança. Afinal, eu não sou um lobo solitário agora. E tenho uma garota extra para me ajudar a ter filhos. Sem um pouco de força, realmente não dá. Então olhei para a garota embaixo de mim. Cobri-la gentilmente com roupas, então me levantei e fui para o lado, pegando a recompensa. Este é um tubo de líquido vermelho, embalado em um tubo de ensaio de vidro transparente, o líquido dentro fluindo. Como se fosse lava escaldante. Eu apenas olhei um pouco, então inclinei a cabeça e bebi. Em um instante, a energia dentro do meu corpo explodiu com um estrondo, devastando meu corpo instantaneamente e então rapidamente se recuperando. Externamente, não parece haver nenhuma mudança, mas internamente, mudanças radicais aconteceram. O sistema diz que é apenas para purificar a linhagem, mas na verdade transformou todo o corpo. Quando o poderoso efeito medicinal diminuiu, minhas características de zumbi quase não são visíveis. A única coisa que ainda é diferente são os olhos vermelhos e explosivos de um zumbi. Caso contrário, ninguém duvidaria se eu dissesse que sou humano. Estou satisfeito com isso e acenei com a cabeça. Eu naturalmente não gosto das características de zumbi. Agora, apenas os olhos são diferentes. Para mim, isso é muito bom. Então, estendo a mão para pegar o chão coberto de ladrilhos. O resultado foi que ele entrou facilmente. O chão duro era como lama úmida. Eu simplesmente tirei um pedaço. Então, apertei suavemente. O pedaço de água retirado foi esmagado em areia. E depois de completar tudo isso, minhas mãos não sofreram nenhum dano. Depois de algumas tentativas, fiquei imediatamente animado. O sistema realmente não me decepcionou. Embora eu não entenda como o mundo exterior se tornou, mas com a força que possuo agora, acredito que não há problema em me proteger. E esta é apenas a recompensa pela escolha. Quando a garota me ajudar a ter filhos e receber a recompensa da prosperidade com muitos filhos, essa será a verdadeira atração principal. Uma vez que eu tenha força suficiente, posso ir a mais lugares para cuidar de mais garotas. Até mesmo entrar em uma base apocalíptica que reuniu um grande número de sobreviventes. Então, posso. Quanto mais penso nisso, mais animado fico. Meus olhos olham para a garota não muito longe. O grande plano de ter filhos não pode ser atrasado de forma alguma. E Wang Mangnum está completamente confusa. Ela não esperava dar sua primeira vez assim. E o alvo ainda era um zumbi. Depois de sair do estado de susto, ela mesma ficou chocada. Como ela concordou? Era medo de ser comida? Ou era a tentação de tudo incluído? Um parceiro diferente é realmente muito diferente. O que devo fazer no futuro?
Devo encontrar uma maneira de escapar ou realmente ajudar a ter filhos de acordo com o acordo. Mas para onde escapar? Foi a primeira vez que ela saiu do apartamento escondido e encontrou tal coisa. Pode-se ver que o mundo agora é mais terrível do que o imaginado. Talvez depois de escapar daqui, algo mais terrível esteja esperando por ela. Mas se ela não escapar, ela só pode obedecer obedientemente. Wang Mangman pensou em seu coração e começou a chorar novamente de tristeza. Mas antes que ela pudesse chorar por muito tempo, ela percebeu que meus olhos estavam sobre ela. Neste momento, voltei para perto dela novamente, olhos vermelhos de sangue, olhando para ela agressivamente. Wang Mangman abraçou timidamente seu peito com as duas mãos. O que você vai fazer? Ao ouvir isso, apenas entreguei um caderno. Nele estavam escritas apenas 3 grandes palavras: ter filhos. Vendo as palavras no caderno, Wang Mangman ainda queria dizer algo, mas assim que ela abriu a boca, eu a impedi. Desta vez demorou mais, até que a noite caiu. A loja recuperou a calma. Wang Mangman sentiu que estava se desfazendo. Ela não esperava que ter filhos fosse tão difícil. Nesse momento ela estava um pouco arrependida. Enquanto seus pensamentos vagavam, eu lhe ofereci um Snickers. Para mim. Wang Mangman abriu a boca com alguma descrença, vendo-me acenar com a cabeça. Isso imediatamente surpreendeu Wang Mangman. Depois de tudo o que aconteceu, ela já havia me rotulado como maligno. Sabia que iria pegá-la para intimidar, mas agora não parece tão ruim quanto imaginava, ignorando o fato de ser um zumbi. Na verdade, não é tão ruim quanto eu imaginava, exceto por me pedir para ter filhos o tempo todo, não há mais nada. Depois de abrir a embalagem e dar uma mordida, o sabor doce imediatamente fez Wang Mangman mostrar uma expressão de felicidade. Fica feliz só de ter algo para comer, é realmente adorável e ingênua. Eu fiquei ali observando. Originalmente, ela era apenas um objeto que eu procurei para recompensas do sistema, não havia nenhum sentimento bom ou ruim a ser dito, mas olhando para sua aparência adorável, eu não pude deixar de sentir algo diferente. Afinal, quem poderia recusar uma namorada adorável? Então abri outra garrafa de água. Continuei a alimentá-la. Wang Mangman também ficou gradualmente mais familiarizada, e acabou bebendo alguns goles de água diretamente. Nos exercícios anteriores, sua hidratação também foi bastante consumida, e ela realmente precisava se reidratar. Então, ela comeu enquanto eu a alimentava. A atmosfera pode ser considerada muito harmoniosa. Wang Mangman parece magra, mas tem um grande apetite. Chocolate e pão somem em 2 ou 3 mordidas. Não é à toa que ela pode saltar, há uma razão para isso, mas eu não a desprezei. É bom que ela coma um pouco, então não preciso me preocupar com o leite dos filhos no futuro, e até eu posso dividir um pouco. Levou quase meia hora para que esta alimentação terminasse, depois de comer e beber o suficiente. Wang Mangman também relaxou gradualmente, e não continuou a ter pensamentos aleatórios, e eu sorri levemente para isso. Para fazer com que alguém tenha seus filhos, naturalmente não se pode contar com sustos ou coerção, é preciso que a outra pessoa realmente não se sinta rejeitada em seu coração. Só então tudo acontecerá naturalmente, e eu não sou um zumbi de verdade, eu também tenho coração e sentimentos. Eu não quero usar a força. Neste momento a noite lá fora está mais escura, a noite do apocalipse é uma zona proibida absoluta. Porque os zumbis ficarão mais ativos, e Wang Mangman está um pouco assustada por causa disso, especialmente com os rugidos ocasionais de zumbis que vêm de fora, fazendo-a se inclinar em minha direção, ignorando completamente o fato de que eu também sou um zumbi, e eu não a lembrei disso deliberadamente. Em vez disso, inclinei-me para perto dela, e finalmente me deitei, dormindo lado a lado como um casal de verdade. Talvez ela estivesse realmente cansada. Wang Mangman, que encontrou apoio, adormeceu em pouco tempo. Seus braços ainda estavam bem apertados no meu peito, e sua cabecinha também se aninhou ao meu lado, olhando para a garota deitada sobre mim. Inconscientemente, também adormeci. Em teorias, zumbis não precisam dormir, mas obviamente não sou um zumbi comum. Na manhã seguinte, fui acordado pelo lembrete do sistema. A afinidade de sua esposa, Wang Mangman, aumentou. Recompensa de pequeno pacote de bônus de aumento de afinidade. Por favor, continue, para que sua esposa esteja totalmente dedicada a você o mais rápido possível. Criar filhos com tranquilidade também recompensa o aumento da afinidade. Não preciso me surpreender. Este sistema é simplesmente um presente. Além disso, como essa garota, Wang Mangman, aumentaria a afinidade logo pela manhã. Abri meus olhos em dúvida e o que vi foi um rostinho. Era Wang Mangman,
cuja afinidade havia aumentado inexplicavelmente. Nesse momento, ela estava olhando para o meu rosto. Quando ela viu que eu abri meus olhos, ela rapidamente se deitou novamente. Ela fechou os olhos e começou a fingir que estava dormindo. Não sei se era por consciência pesada ou algo assim, mas suas bochechas estavam ligeiramente vermelhas. Toquei no rosto que estava sendo encarado agora há pouco. Não havia carne podre como a de um zumbi e não era diferente de uma pessoa normal. O mesmo acontecia com todas as partes do meu corpo, só que um pouco pálido. No entanto, esse tipo de tez insalubre é ainda mais popular agora. Os rostos daqueles aprendizes de ídolos não são todos mais brancos do que o outro? Minha tez pálida e pouco saudável aumentou meu charme pessoal, especialmente para meninas mais jovens. É definitivamente mais letal. Então ela é do partido da aparência. Nesse momento, também entendi por que a afinidade estava aumentando. Ela descobriu que eu não só não era assustador como um zumbi comum, mas também era muito bonito e correspondia ao seu senso de estética. Além do que aconteceu entre os dois, a afinidade aumentou naturalmente. Definitivamente do partido da aparência. Mas isso também é uma coisa boa. Não só torna o relacionamento entre os dois mais estreito, mas também obtém recompensas do sistema. Nesse momento, também olhei para o pequeno pacote de bônus. Não sei o que vai sair. Estou um pouco ansioso. Eu também não enrolei. Olhei para Ong Mangman, que estava fingindo dormir, e escolhi abrir o pacote diretamente. Logo, em uma tela semi-transparente que só eu podia ver, um pequeno pacote de bônus vermelho foi aberto lentamente. Óculos de convergência. A função é focar a luz para melhorar a visão do usuário e também permitir a visão noturna. Característica 1. Não pode ser danificado. Característica 2. Pode optar por ficar invisível. Eu não esperava que equipamentos de primeira linha fossem abertos em um pacote de bônus tão simples. Ainda é muito adequado para mim. Olhei para Ong Mangman, que ainda estava fingindo dormir, e não pude deixar de sorrir. Estendi a mão e toquei em sua cabecinha. Essa garota é realmente minha galinha dos ovos de ouro, me permitindo obter recompensas do sistema repetidas vezes. Ong Mangman, que foi massageada por mim, encolheu a cabeça involuntariamente. Ela não pôde deixar de se preocupar. Esse zumbi que gosta de ter filhos, estou prestes a intimidá-lo de novo? Mas a intimidação esperada não aconteceu. Eu esfreguei algumas vezes e saí do supermercado. Ouvindo o som da porta de enrolar, Ong Mangman também abriu os olhos, fingindo estar dormindo. Querendo ver por que eu estava abrindo e fechando a porta, mas a cena que ele viu quando abriu os olhos o deixou completamente perplexo. Porque eu já tinha sumido. Ong Mangman se levantou, dizendo secretamente que era bom eu ter sumido. Mas ele não conseguia ficar totalmente feliz, e até se sentia muito desconfortável, e seus olhos involuntariamente ficaram vermelhos. Ele estava mordendo os lábios assim, o tempo passando lentamente, ele nunca tendo se relacionado com mulheres antes. Ele não sabia o porquê disso, mas simplesmente se sentia desconfortável. Felizmente, não demorou muito. A porta de enrolar fechada se abriu novamente. Quase em um reflexo instantâneo, Ong Mangman correu diretamente para mim. Quando estava quase na minha frente, ele se lembrou de algo e parou seus passos apressados. Onde você foi? Embora os passos tenham parado, ele não conseguiu parar de perguntar. Ainda com um tom tímido, mas com alguns elementos diferentes. Vendo isso, eu sorri levemente. Depois de fechar a porta de enrolar, entreguei a ele o que estava na minha mão. Era um saco de papel com roupas dentro. Havia algumas peças de roupa dentro. Os olhos de Ong Mangman foram atraídos imediatamente. É para mim? Ele abriu a boca incerto. Depois que eu balancei a cabeça, Ong Mangman rapidamente estendeu a mão para pegar a sacola. Nesse momento, ele finalmente entendeu o que eu tinha ido fazer. Não era para abandoná-lo, mas sim para encontrar roupas para ele. Depois de 2 batalhas intensas, suas roupas já estavam esfarrapadas. As calças também não estavam muito melhores. Não tinha jeito, depois de se transformar em zumbi, sempre há um pouco de influência. Mas seria um pouco mais selvagem. Ong Mangman, que nunca teve um relacionamento antes, ficou instantaneamente comovida com a minha atitude. Embora o sistema não tenha exibido recompensas de afeição, é óbvio que a afeição aumentou, mas não atingiu o padrão exigido. O pequeno pacote de presente de pintinhos nem foi emitido. Eu também não me senti arrependido, contanto que continue mantendo o aumento. As recompensas do sistema definitivamente não vão escapar. Depois de dar a ele centenas de milhões de vida, eu encontrei algumas roupas novas para ele.
Afinal, suas roupas já tinham sido rasgadas por mim. Obrigado, Wang Mengmen agradeceu segurando as roupas. Em comparação com o antes, desta vez havia um pouco mais de timidez. Vista primeiro. Peguei o caderno de novo e comecei a escrever palavras de novo. Embora a essência do sangue me tenha permitido em todos os sentidos, tudo foi melhorado, mas a garganta ainda não se recuperou, exceto pelo grito de um santo. Ainda não consigo falar, mas recuperei um pouco em comparação com antes, contanto que eu tenha mais alguns frascos de essência sanguínea. Acredito que não será difícil recuperar a capacidade de falar. Wang Mengmen também se acostumou com essa forma de comunicação. Ela sentiu e grunhiu, então foi para trás da prateleira para se vestir. Ela realmente não se importa muito. Em apenas 2 dias, ela se acostumou a ficar comigo e quase se esqueceu de que eu sou um zumbi. Afinal, além das características zumbis do meu corpo, o resto é todo de gente normal. Nesta era apocalíptica de canibalismo, outros humanos normais podem não ser tão bons quanto eu, o zumbi. Wang Mengmen, uma garota tão estúpida e fofa, teve a sorte de me encontrar. Caso contrário, seus ossos teriam sido comidos. Isso é uma sorte para os tolos. Eu não pude deixar de sorrir em silêncio, então levantei a mão para organizar. Outra coisa que trouxe de volta. Este é um celular nacional, que peguei na loja de roupas agora. O dono era a dona da loja que se transformou em zumbi. Já desbloqueei com a impressão digital dela e alterei a senha. Depois de inserir a senha redefinida para desbloquear, comecei a verificar as notícias recentes. Wang Mengmen se vestiu muito rápido, mas claramente se vestiu. Mas ela não se atreveu a sair. Não era que a roupa fosse muito feia para ser vista, mas sim a roupa que eu dei a ela. A fez se sentir muito tímida. A camisa branca feminina justa é normal, mas a calça de baixo é uma mini-saia plissada, junto com meias brancas até o joelho. Não importa como você olhe para essa roupa, parece que está fazendo as pessoas cometerem crimes. Na mente de Wang Mengmen, as cenas de ontem brilharam. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Eu, que estava operando o celular, não pensei tanto. Essas roupas, antes de eu saber, estavam por toda parte. Vendo que não havia movimento por um longo tempo, larguei o celular. Levantei a mão e bati na prateleira. Ouvindo o som de bater na prateleira, Wang Mengmen soube que eu estava procurando por ela. Embora seu coração ainda não pudesse parar de sentir vergonha, ela ainda saiu de trás da prateleira. Quando Wang Mengmen saiu, meus olhos brilharam de repente. Não era que essa roupa estava florescendo, mas que o Wang Mengmen era muito interessante. Aqueles seios superdimensionados atraem as pessoas à primeira vista. Imagens de botões sendo estourados apareceram involuntariamente em sua mente. As pernas sob a saia plissada não eram do tipo magro de uma garotinha, mas branco, gordinho, longo e reto, combinado com seda branca translúcida até o joelho. Não é de admirar que Wang Mengmen pensasse que eu queria fazer alguma coisa quando ela vestiu essa roupa. E eu realmente quero agora. Enfrentando meu olhar ardente, o rosto de Wang Mengmen ficou ainda mais vermelho. Ela queria dizer algo, para aliviar o calor que estava prestes a derretê-la, mas assim que ela abriu a boca, eu a abracei. Só depois de 1 hora tudo se acalmou, e não pude deixar de sentir um certo sentimento. Apenas 1 hora e ela já não aguentava, enquanto Wang Mengmen estava com cara de choro, querendo chorar. Eu realmente tenho mais intenções. Ele pensou certo. No entanto, com as repetidas trocas profundas, a relação entre os dois se aproximou muito. Não preciso mais alimentá-la. Wang Mengmen foi sozinha procurar comida para repor as energias. O supermercado estava cheio de lanches e bebidas. Para ela, que adora lanches, é um paraíso. Logo, ela se entregou. No oceano de todos os tipos de lanches deliciosos, eu fiquei quieto, observando. Eu também posso comer esses lanches. Mas no estômago de um zumbi, comer esses lanches é como mastigar cera. Não só não acho delicioso, como também é muito difícil de engolir. Já a carne fresca tem um grande atrativo para mim. Cada vez que vejo Wang Mengmen, essa pessoa viva, tenho vontade de mordê-la. Só que a minha razão humana sempre a reprimiu. Pensando em comer carne, toquei minha barriga. Também me senti um pouco faminto. Zumbis não morrem se não comerem, mas ainda sentem fome. É por isso que os zumbis perseguem freneticamente os seres vivos quando os encontram, especialmente um zumbi como eu, que está fazendo bebês todos os dias. Cada consumo não é pequeno, são sempre várias doses. A energia é conservada. Já que foi consumido, naturalmente tem que ser reposto. Mas não há carne na loja.
Só posso sair para procurar. Não preciso procurar por pessoas vivas. Outros seres vivos também servem. Como galinhas e patos não infectados, ou gado e ovelhas também não infectados, e até mesmo vários peixes na água. Estão todos dentro da categoria comestível. E as carpas da cidade são mais fáceis de encontrar. Existem muitos peixes em vários lagos artificiais. É fácil pescá-los. Acontece que, quando saí para pegar roupas, vi um lago artificial não muito pequeno. Contanto que eu encontre uma vara de pesca e isca, posso conseguir comida para mim. Dito e feito. Agora é a hora certa para os peixes morderem a isca. Vou sair um pouco. Fique na loja e não saia. Isso é para você. Pode brincar quando estiver entediada. Peguei imediatamente o notebook, expliquei a situação para Wang Mengmin e entreguei o celular. Trouxe o celular de volta para usar a internet e entender as informações do apocalipse. É uma pena que a rede já tenha sido interrompida. Mas jogar jogos offline no celular ou assistir filmes antigos não é problema. Você vai sair? Wang Mengmin pegou o celular, mas não começou a jogar imediatamente. Em vez disso, ele olhou para mim e perguntou se ele não queria experimentar novamente a sensação de quando eu saí antes. No fundo, ele não queria que eu saísse, mas não podia me segurar à força, então ele só podia olhar para mim ansiosamente. Não se preocupe, eu volto logo. Eu esfreguei as palavras de sangue novamente. Então, eu toquei sua cabecinha. Então, tenha cuidado. Aproveitando meu leve carinho, ele não disse mais nada, apenas inchou um pouco zangado. Eu vou. Depois de responder com um caderno, abri a porta do obturador e saí. Esta é uma rua comercial com todos os tipos de coisas completas. Eu imediatamente caminhei em direção a uma loja de artigos de pesca. Existem muitos zumbis vagando ao redor, todos os tipos de carros estão espalhados pela estrada e vestígios de sangue e restos de cadáveres podem ser vistos em todos os lugares no chão. Olhando para ele, a destruição apocalíptica por toda parte. Wang Mengmin correu para este ambiente. É um pouco de algo para vir à loja para encontrar comida. O som de eu abrindo e fechando a porta rapidamente atraiu a atenção de muitos zumbis, mas depois de sentir o cheiro da aura da mesma espécie, eles rapidamente começaram a vagar novamente. Então eu cheguei à loja de artigos de pesca sem problemas. O chefe aqui também se tornou um zumbi. Então eu, na frente do chefe, comecei a compra de 0 yuan. Depois de chegar ao lago artificial, encontrei um lugar sombreado para sentar. Então comecei a colocar isca de peixe para fazer um ninho. Em seguida, a pesca. O anzol com a isca escorregou em um arco perfeito. Eu coloquei tantas iscas de ninho, definitivamente vai estourar. Rosto preto é apenas alguns segundos. Afinal, os peixes no lago artificial são muito estúpidos. No entanto, da manhã à tarde, a boia de peixe permaneceu tão estável como sempre. Nem mesmo mordendo o anzol. Droga! Foda-se! Eu não aguento mais. Eu me levantei diretamente, quebrei a vara de pesca e joguei no lago artificial. Bombear água deve bombear água. Caras ingratos, absolutamente não podem se acostumar com isso. Justamente quando eu estava saindo furioso, dentro do prédio móvel não muito longe do lago artificial, uma figura ligeiramente aberta na boca. Eu acordei de um sonho e retirei meus olhos da janela. Irmão, eu acabei de ver um zumbi pescando e gritando se não conseguisse pegar peixes. Esta é uma garotinha. Vestindo um uniforme escolar do ensino médio, com um par de olhos grandes e palpitantes. Que tipo de bobagem você está falando? Ela pode dizer que ela sabe mais sobre isso. Esses monstros inconscientes têm apenas o instinto de procurar comida. É completamente impossível se comunicar. Mesmo que haja diferenças entre eles, no máximo, há diferenças de força. Nem se fala em pescar, ela não conseguiria nem abrir uma garrafa d'água. Sério. Eu não estou delirando. Você pode vir ver se não acredita. A garota viu que seu irmão não acreditava. Na hora, ela ficou ansiosa. Vem ver. Falando, a garota pegou a mão do irmão. E foram até a janela. Onde? Eles estavam em um prédio de pedra. Dava para ver o lago artificial inteiro. Realmente havia muitos zumbis vagando pela beira do lago, mas zumbis que pescam. Nem sombra deles. Que estranho, ela estava aqui agora há pouco. E a vara de pescar que ela quebrou? Tá bom, se você estiver entediado. Pode pegar o celular e jogar um pouco. Ficar se mexendo muito vai te dar fome mais rápido. Achar comida não está fácil agora. Se puder economizar, economize. A garota fez beicinho e ainda queria dizer algo, mas pensando em como seu irmão se esforçava para achar comida. No fim, obedeceu direitinho e pegou o celular do lado para jogar.
Enquanto isso, eu peguei a vara de pescar quebrada, com uma expressão de arrependimento insatisfeito no rosto. Desculpa. Eu não deveria te culpar. Não conseguir pescar não é problema seu. Originalmente, eu tinha ido embora com raiva. Mas pensando que não conseguir pescar era culpa da vara de pescar ser muito desajeitada, então peguei a vara de volta. Ao mesmo tempo, expressei meu pedido de desculpas. Se não falar nada, vou considerar que você não se importa. Que criança generosa. Eu também ri na hora, e a expressão de arrependimento no meu rosto sumiu. Em seguida, joguei a vara de pescar no lixo sem pensar duas vezes. Mas os peixes do lago não são fáceis de pegar, isso é certeza. Não é fácil arranjar uma bomba de água. Mas arranjar algumas redes de pesca é fácil. Logo em seguida, voltei rapidamente para a rua, me preparando para pegar uma rede de pesca na loja de artigos de pesca. No entanto, ao passar pelo supermercado, minha expressão mudou drasticamente. Porque a fechadura da porta de enrolar. Alguém tinha arrombado à força. Grite, grite até a garganta doer, ninguém vai te salvar. Atrair zumbis só vai fazer você morrer de forma mais cruel. Nesse momento, além de Wang Mengmen dentro do supermercado, havia também 3 rapazes. Eles, com sorrisos obscenos, estavam encurralando Wang Mengmen no fim da prateleira. Não cheguem perto. Meu marido vai voltar daqui a pouco. Ele não vai deixar barato. Wang Mengmen estava segurando uma faca de frutas, apontando para os 3, tentando ao máximo parecer ameaçadora. Mas sua aparência boba e fofa. Essa ferocidade não só não intimidou os 3, como os deixou ainda mais excitados. Quanto à ameaça das palavras, os 3 não deram a mínima. Eles estavam aproveitando a vida lá fora. Ou Wang Mengmen era tão malvado que saiu do esconderijo, ou era uma pessoa realmente cruel. Obviamente, essas 3 pessoas são as últimas. Acontece que 2 delas estão segurando facões grandes. Ainda há vestígios de sangue neles, e o homem na posição do meio está segurando uma espingarda. Seu marido não vai nos perdoar. Você acredita que quando ele voltar, vamos maltratá-lo na frente dele? Ele nem ousará soltar um pum. O homem com a espingarda sorriu horrivelmente, com uma certa perversão brilhando em seus olhos. Diante dessa situação, o rosto de Wang Mengmen ficou pálido instantaneamente. A ferocidade sustentada não pôde ser mantida. Mas quando ele estava completamente desesperado e prestes a cometer suicídio com a faca de frutas em sua mão, a porta de enrolar fechada se abriu novamente. A luz tornou a visão um pouco turva, mas o desesperado Wang Mengmen ainda viu claramente de relance que era eu, o zumbi que adora ter filhos. Marido, Wang Mengmen gritou subconscientemente. Então ele empurrou com força as 3 pessoas que o cercavam e correu para o meu lado na velocidade mais rápida de sua vida. Você finalmente voltou, disse Wang Mengmen com uma expressão animada. Eu balancei a cabeça levemente. Estendi a mão e toquei sua cabeça para acalmá-lo, e então olhei para os 3 que invadiram. Este é o seu marido? O retorno é realmente oportuno, como um herói voltando. Mas isso é perfeito. Eu gosto de apontar armas para heróis. Rápido, eles têm armas. Eles podem atirar em todos. Wang Mengmen voltou a si e rapidamente me lembrou. Depois de falar, ele pegou minha mão e se virou para fugir, mas eu não tinha intenção de fugir. Wang Mengmen ficou ansioso ao ver isso. Eles ainda têm uma chance de escapar agora que estão na porta. O oponente tem facões grandes e armas. Eles só têm um beco sem saída se ficarem. Mas eu ainda não me movo. O lado oposto abriu a boca e disse, seu marido é muito inteligente e sabe que não pode escapar. Afinal, não importa o quão rápido você corra, você pode ser mais rápido que uma bala? Garoto, traga sua mulher até nós e faça o que mandamos obedientemente. Se nos deixarmos cortar algumas vezes felizes, pode ser possível deixar você ir. Ao ouvir isso, o rosto de Wang Mengmen ficou pálido novamente, e seus olhos me encaravam fixamente. Ele não pôde deixar de se preocupar em seu coração, preocupado que eu realmente o entregasse ao oponente. Mas eu ainda fiquei parado. Mas eu silenciosamente olhei para os 3, falando para mim mesmo, como se estivesse assistindo a uma apresentação de palhaços. Os 3 estavam originalmente um pouco orgulhosos. Mas com o passar do tempo, eles gradualmente começaram a sentir que algo estava errado. Seu ingrato. Então morra! O homem da lança de pedra era o mais irritado, levantou a espingarda na mão e estava prestes a atirar. Ele instalou silenciosos no cano da arma de propósito, e o barulho do tiro não seria muito alto, mas justo quando ele estava prestes a apertar o gatilho. Seu corpo estremeceu de repente, e então sua expressão atordoada congelou. O gatilho estava ainda mais fraco para ser apertado.
Ele baixou a cabeça com dificuldade e viu um braço atravessando seu peito. Não sei quando, eu já havia chegado na frente dele. Velocidade estranha, tão rápida que ele não conseguia nem ver, acompanhado por um sonho. Eu retirei o braço inserido no peito, ainda segurando um coração ligeiramente palpitante. Não! O homem com a arma soltou um grito de horror, e então caiu lentamente no chão. Os dois restantes testemunharam essa cena com seus próprios olhos e não puderam parar de engolir em seco. Quando olhei para eles, eles sentaram diretamente no chão. Misericórdia! Os rostos das duas pessoas que imploravam estavam pálidos. A pessoa à frente deles definitivamente não era uma pessoa. A velocidade aterrorizante agora, e os meios de arrancar corações à mão não eram absolutamente algo que as pessoas comuns pudessem fazer. Eu não respondi a isso. Peguei um pacote de lenços umedecidos e limpei as manchas de sangue nas minhas mãos. Esse movimento parecia muito harmonioso. Mas aos olhos dos dois que imploravam, era o sino da morte. Merda! Vamos lutar! A maioria das pessoas que conseguem sobreviver no mercado de túmulos tem alguma coragem. Vendo que eu não tinha intenção de deixá-los ir, um deles de repente ficou furioso e se levantou do chão abruptamente. Ele segurou um facão e cortou em minha direção, mas eu apenas levantei minha mão levemente e segurei a faca diretamente. O homem que queria contra-atacar abriu a boca, querendo dizer alguma coisa, mas ele apenas sentiu um choque na mão. O facão que ele segurava desapareceu, e então uma luz fria brilhou de seu pescoço. A última pessoa restante também veio silenciosamente atrás de mim, com um facão afiado na mão, e apunhalou minha parte inferior das costas com força. No entanto, a ponta afiada da faca apenas rompeu um pouco de pele e foi bloqueada pelos meus músculos de aço. Como isso é possível? A última pessoa estava muito confusa. Quando eu virei lentamente a cabeça para olhar para ele, ele entrou em colapso total. Ele largou o facão e correu em direção à porta da loja. Eu joguei o facão na minha mão diretamente, no processo em que o oponente estava agachado e correndo. Ele perfurou sua cintura diretamente. Em seguida, sob a força restante, foi fixado no balcão do caixa. De repente, um grito fraco de força foi emitido. Esse grande movimento também atraiu os zumbis do lado de fora. Eu originalmente planejava cuidar bem dele e vingar o ódio de esfaquear meus rins, mas quando vi essa cena, as sobrancelhas franziram ligeiramente. Eu não tenho medo de zumbis, mas a garota Wang Mengmen não pode. Se todos os zumbis forem atraídos, terei que gastar muito esforço para limpá-los, então parei meu plano de tortura. Eu belisquei diretamente a nuca do oponente, assim como pegar um pintinho, e influenciei ativamente os zumbis que foram atraídos. Depois que os zumbis se reuniram, corri para longe do supermercado. Os zumbis foram firmemente atraídos pelo cheiro de sangue. Assim, segui o Mengmen, que estava esperando ansiosamente. Quando ela viu minha figura retornar, ela não conseguiu mais reprimir a excitação em seu coração e chorou diretamente em meus braços, abraçando minha cintura com força. Com medo de soltar e nunca mais ver, o sistema também soou um lembrete neste momento. A afeição de sua esposa Wang Mengmen por você aumentou. Alcançou o estágio íntimo. Obteve uma recompensa de pacote de melhoria de afeição. Por favor, anfitrião, continue os esforços. Faça com que sua esposa esteja totalmente comprometida com você o mais cedo possível e tenha filhos com tranquilidade. Eu também não hesitei. Peguei diretamente o pacote de presente do sistema. O pequeno pacote de presente abriu lentamente e finalmente revelou um item. Poção de clarividência. Após engolir, você obterá a capacidade de clarividência e poderá ver através da ilusão. Depois de ler os itens de recompensa desta vez, não pude deixar de ficar repentinamente atordoado. Capacidade de clarividência. Acredito que todo homem deseja isso, sempre que a noite está escura e silenciosa. Imaginar que você tem essa habilidade pode te fazer feliz a noite toda, sem falar em usar a capacidade de clarividência para ganhar dinheiro. Só de andar na rua e ver todos os tipos de belas paisagens já é emocionante o suficiente. Eu também fantasiei sobre isso, mas era apenas uma fantasia. Essa habilidade não é nada realista. Mas agora tenho uma chance. Olhando para Wang Mengmen, que está me abraçando forte, está realmente minha garota do tesouro. Cada recompensa nunca me decepcionou. Depois de me emocionar em meu coração, imediatamente bebi a poção. Eu não quero esperar nenhum momento por essa habilidade dos meus sonhos. A poção é armazenada em um pequeno frasco de peixe, como uma poção mágica, bebendo espessa e espessa. Mas depois de beber na garganta, escorregou imediatamente. Então uma sensação calorosa
vagando pelo corpo. Então eu senti que minha visão também havia mudado. Uma vez que eu me concentrei. Quando eu queria ver através de algo, a obstrução original diminuiria lentamente, finalmente, se tornaria completamente transparente. Minha primeira reação foi olhar para Wang Mengmen em meus braços. Suas roupas estavam gradualmente se tornando transparentes. Em seguida, a cena com que todo homem sonha, esse tipo de benefício. Sob minha orientação repetida, ela não é mais uma irmãzinha que não entende nada. Ela reagiu imediatamente. Seu rostinho ficou vermelho instantaneamente. Mingmin, você está ferido. Ela abriu uma pequena distância com o rosto corado. Sua fala estava um pouco hesitante. Eu não respondi a isso, mas a peguei e a coloquei no balcão. Ferido? Sem mencionar pequenos ferimentos de pele rachada, mesmo que eu fosse cortado algumas vezes. Na atmosfera atual, eu não franziria a testa. Wang Mengmen soltou uma exclamação. Em seguida, naturalmente, não há necessidade de dizer mais. E desta vez não precisa tirar, até uma hora depois. Tudo isso diminuiu gradualmente. O cabelo de Wang Mengmen já estava encharcado de suor e ela estava sem fôlego. No entanto, em comparação com antes, seus olhos tinham mais ternura e seu rosto ainda tinha felicidade. Depois de me beijar, ela já estava disposta a ter filhos para mim. Embora seja absurdo ter filhos para um zumbi. Mas ela está feliz em seu coração. Vendo isso, eu gentilmente ajudei a arrumar o cabelo molhado. Então eu limpei a bagunça na loja. Os corpos de 2 invasores ignorantes foram jogados diretamente na rua por mim, alimentando os zumbis errantes. Então peguei um esfregão e comecei a limpar o sangue. Ao mesmo tempo, desinfetando. Eu te ajudo. Wang Mengmen se recuperou. Também pegou o esfregão. Está amarrado? Eu não recusei. Wang Mengmen está esfregando o chão. Eu abri uma garrafa de água de colônia e espalhei cinzas para cobrir o cheiro de sangue. Sob a cooperação dos dois, a loja logo foi restaurada à sua condição original. Mas eu não parei por aí. Olhei para a fechadura destruída. Eu saí novamente. Wang Mengmen não estava preocupada desta vez. Ela esperou silenciosamente na loja. Porque ela sabe que eu nunca a abandonarei. Não demorou muito. Eu voltei dirigindo um caminhão de 3 toneladas. O caminhão estava carregando alguns feixes de grandes estruturas de aço. O som do carro em movimento também atraiu um grupo de zumbis para seguir atrás. Mas este grupo de zumbis está em ordem e não se reúne de forma caótica. Parece um capataz carregando um grupo de trabalhadores para trabalhar em um canteiro de obras. Wang Mengmen olhou para esta cena pela janela e de repente sentiu que os zumbis não eram tão assustadores assim. Zumbis não são tão assustadores. Os zumbis neste mundo são tão especiais? Ou será que é apenas uma exceção? Wang Mengmen olhava para mim enquanto eu dirigia. Toda ela não pôde deixar de parecer um pouco atordoada. Quão terríveis são os zumbis de Moshi, o mundo inteiro soube no primeiro dia. Caso contrário, por que os sobreviventes humanos se esconderiam e lutariam para sobreviver? Sem falar na infecciosidade. Mesmo os zumbis mais comuns não são algo que as pessoas comuns consigam lidar, assim que encontram uma presa. Eles são como cavalos selvagens soltos. Sem mencionar os terríveis zumbis mutados secundários. Wang Mengmen viu um desses zumbis uma vez, esmagando diretamente um grupo de pessoal armado empunhando armas térmicas. Isso realmente a assustou. Ela se escondeu em casa e não ousou sair até que as balas e a comida acabassem e ela estivesse faminta demais para suportar. Só então ela fugiu. Eu não estava pensando muito sobre isso agora, puxando de volta a estrutura de aço. Eu estava me preparando para reforçar a entrada da loja para tornar mais difícil para os forasteiros entrarem. Essas estruturas de aço foram todas que eu retirei do portão do banco, portões de aço inoxidável. Contanto que sejam instalados e fixados, será extremamente difícil abri-los à força. Apenas uma existência aterrorizante como eu consegue desmontá-los e trazê-los de volta. Depois de afastar os zumbis que me seguiram, comecei o trabalho de reforço. Estou me preparando para transformar esta loja, que armazena uma grande quantidade de comida, diretamente em um abrigo. Eu também sou um zumbi casado agora, então tenho que arrumar a casa. Wang Mengmen senta-se atrás do rádio. Apoiando o queixo com as mãos, ela me observa ocupado com a casa, com uma expressão de felicidade mais forte no rosto. De vez em quando ela ainda ri idiotamente algumas vezes. Vendo isso, eu não pude deixar de coçar a cabeça. Essa garota que me ajuda a ter filhos é realmente fofa e burra, mas eu não a rejeito. Ser burra pode não ser tão bom quanto. Essas mulheres inteligentes e capazes podem ajudar os homens, mas também têm suas vantagens.
Isso é ser bem comportada e obediente. Eu tenho um sistema para me ajudar, não preciso que ninguém me ajude. O que eu quero é ser bem comportada e obediente. O Wingman como esta é muito do meu agrado. No futuro, ajude-me a ter mais alguns filhos, então a vida será ainda mais perfeita. Pensando nisso, eu também revelei um sorriso. Esta é a vida. E daí se eu transmigrei para um zumbi? Contanto que você abra sua mente, a vida ainda pode ser boa, ser forte. Isso é apenas para os outros. Mas antes disso, eu tenho que cuidar da minha comida. Eu também trouxe a rede de extermínio agora. Depois que eu cuidar da casa, vou deixar os peixes do lago artificial saberem. Por que as flores são tão vermelhas e o rei dos peixes tão louco, depois de cuidar da loja? Já era tarde, mas com meus óculos gigantes, eu não fui afetado por isso. Então eu fui direto para o lago artificial. Quando eu estava carregando peixe para a beira do lago, várias cabeças de zumbis foram atraídas. Eles estavam circulando ao meu redor, como se eu fosse um deles. Originalmente, eu planejava ir lá embaixo para assustar os peixes, mas depois de ver esses zumbis, eu mudei de ideia novamente. Com minha constituição atual, entrar no lago não seria frio. Mas estar todo molhado ainda é muito desconfortável. Então eu peguei a linha de pesca. Eu amarrei na cintura de um zumbi, então fui para trás do zumbi amarrado e encontrei uma posição adequada. Eu chutei. O zumbi foi chutado para dentro do lago. Então, depois que eu os espantei, eles caminharam em direção ao lado oposto do lago atordoados. Linhagens de nível superior podem conduzir zumbis para fazer algumas coisas. Aqueles reis zumbis que podem reunir ondas de zumbis usam esse ponto para conduzir hordas de cadáveres para atacar os alvos que querem atacar. Embora minha linhagem atual não tenha atingido o nível de um rei zumbi, ainda é muito fácil conduzi-los a fazer alguns comportamentos comuns. Logo, aquele zumbi cambaleou pela água e caminhou até o lado oposto do lago. Todo o processo foi muito tranquilo. Não demorou muito para assustar o peixe. Em seguida, foi a mesma ação. Vários zumbis foram chutados por mim no lago. Todas as redes foram assustadas. Eu estava de pé na beira do lago. Olhando para os peixes no lago, eu sorri. Faz muito tempo que não como e bebo bem. Desta vez, vocês terão um bom tempo. Mas isso ainda não acabou. Depois que a mão de obra gratuita assustou bem a rede, eu me concentrei e usei a habilidade de ver através. Então a água do lago ficou gradualmente mais clara. Em minha visão, ela gradualmente se tornou transparente. Os peixes nadando ali também não tinham para onde se esconder. Eu não pude deixar de mostrar um sorriso malicioso. Então, a mão de obra gratuita que acabou de subir foi jogada por mim novamente. Mas desta vez não era para assustar os peixes, mas para conduzir os peixes escondidos no fundo do lago. Vários zumbis estavam agitando a água. Todo o lago artificial ficou turvo. Os peixes no lago ficaram assustados e correram para a rede. Mas eu não planejei realmente pegar todos eles. Esta é a minha fonte de alimento, quase o suficiente para comer. Então, depois que a rede de pesca estava quase cheia, parei de conduzir e recolhi a rede. Vendo o peixe fresco sendo puxado para cima, várias mãos de obra gratuita ficaram instantaneamente animadas. Essa carne fresca! A atração por eles é incomparável. Mas, sob a supressão de mim, o zumbi superior, eles queriam se mover, mas não ousavam. Girando de ansiedade no lugar, fiquei até divertido com essa cena. Esses zumbis ainda parecem bem fofos. Claro, isso para mim. Se os humanos os encontrarem, eles definitivamente farão os humanos saberem o que é crueldade, o que é terrível. Então eu soltei um grito. Os zumbis bagunçados todos gostam de acariciar bois e cavalos. Essa sensação é realmente muito boa. Esperei a fila ficar pronta para começar a dividir o peixe. Vários zumbis se esforçaram. Eu naturalmente não seria mesquinho. Afinal, eu não sou aqueles chefes gananciosos. Logo cada zumbi recebeu alguns peixes grandes. Instantaneamente ficaram muito animados, de vez em quando roendo cadáveres. Sem falar nas espinhas de peixe, até as fezes de peixe foram engolidas. Uma escama de peixe caiu no chão. Eles pegaram e comeram, enfatizando que não se deve desperdiçar nada. Eu simplesmente não consegui olhar. Que vergonha para os zumbis! Dei um chute no zumbi que estava deitado no chão lambendo escamas de peixe. Só então coloquei o resto do peixe no balde. Além do meu próprio sashimi, também preparei sopa de peixe para Wang Mangman repor as energias. Assim, o leite materno será suficiente no futuro. Justamente quando eu estava ocupado recolhendo peixe, a garota no andar de cima, perto do lago,
encontrou seu irmão novamente, fazendo um escândalo. Irmão, venha ver. Os zumbis sabem como usar redes para pescar e até fazem fila para comer. Ele sacudiu com força seu irmão, que já estava deitado na cama descansando. Pequena Yui, seja boazinha. O irmão precisa sair para procurar comida amanhã de manhã. Se você não está com sono, brinque com o celular. Espere até que o irmão termine de trabalhar amanhã e volte para brincar com você. O rosto do irmão da garota estava cheio de desamparo, e ele disse com um pouco de cansaço, zumbis estranhos. Ainda está recolhendo peixe na rede. Não vá embora imediatamente como durante o dia, contanto que o irmão dele se levante para ver. Ele definitivamente poderá ver. Dessa forma, pode provar que ele não está falando bobagens. Depois de algumas sessões de carícias, a garota só pôde sair impotente e voltar para perto da janela. Certo, eu posso gravar. Então meu irmão não vai acreditar. De repente, uma faísca de inspiração brilhou em sua mente. Ela rapidamente pegou seu celular e abriu a função de gravação, mas o céu já havia escurecido completamente. Então a garota clicou no modo de gravação noturna. Mas no modo de gravação noturna, a luz do celular acenderá. No entanto, a garota não se importou. Afinal, a visão dos zumbis é muito ruim. Eles estão agora no prédio de pedra. É impossível ser visto. Mas o que ele nunca esperava era que, assim que a luz do seu celular acendeu, eu olhei ferozmente para lá. Os olhos vermelhos e violentos o travaram instantaneamente. Diante da situação, a garota estava tão assustada que quase gritou. Ele rapidamente levantou a mão e cobriu a própria boca. Em um instante, ele soube que havia causado problemas. Ser capaz de apenas deixar o professor zumbi trabalhar. Como poderia um zumbi tão especial ser um zumbi comum? Ele atraiu a atenção de um zumbi como esse. Ele ainda pode estar bem? Sob a proteção do irmão. Ele era realmente um pouco ingênuo e ainda mantinha a natureza de uma garotinha, mas isso não significa que ele seja estúpido. Agora ele se arrepende profundamente de suas ações. Se ele provocar um zumbi tão aterrorizante, ele e seu irmão ainda terão uma vida? Pensando nisso, ele imediatamente começou a chorar soluços de medo. Não era só medo. Havia também a culpa de prejudicar seu irmão. Mas a cena seguinte o fez esquecer de chorar. Porque o estranho zumbi que ele pensava que causaria problemas não subiu as escadas para causar problemas como esperado. Em vez disso, depois de vê-lo, o culpado, ele revelou um sorriso gentil. Se ele não tivesse visto com seus próprios olhos, ele não ousaria acreditar, não importa o quanto tentasse. Ele também sabia sobre o horror dos zumbis. Embora ele estivesse bem protegido, ele se transformou em um zumbi e comeu sua família. Até mesmo sua própria família foi comida. Pode-se ver o quão desumano alguém se torna depois de se transformar em um zumbi. Mas agora ele está sorrindo para ele, e sorrindo gentilmente, sob a noite iluminada pelo luar. Sorri como o irmão mais velho da família Lin. Será que é um zumbi disfarçado de pessoa? Para essa situação incompreensível, ele só consegue pensar nessa possibilidade, mas não deveria ser. Se fosse uma pessoa disfarçada, definitivamente não escaparia do olfato aguçado de um zumbi, comparável ao de um cão. Os olhos podem usar lentes de contato para se disfarçar, mas o cheiro do corpo definitivamente não pode ser disfarçado, sem mencionar que apenas zumbis fariam o trabalho. Quanto mais ele pensava, mais curioso ficava, e mais profundas as dúvidas em sua mente. Ele até teve uma vontade de entender. Por um momento, ele esqueceu completamente o medo e se escondeu atrás da janela, mostrando metade da cabeça, olhando atentamente. Neste momento, eu também fui divertido por essa irmãzinha ousada. Mas eu não sou um zumbi de verdade, então, naturalmente, não vou causar problemas para ela. Contanto que ela não me provoque, eu ainda sou muito amigável. Eu sorri levemente em resposta. Continuei a recolher os peixes da rede e coloquei todos em um balde grande e cheio. Pesava cerca de 40 a 50 quilos, apenas eu e o Ogmangman para comer, contanto que mantenhamos a água. Poderia comer por muito tempo. Depois de terminar tudo, pendurei o peixe numa árvore para secar. Então peguei o balde grande e voltei. A garota lá de cima ainda estava olhando fixamente. Até eu desaparecer completamente na noite, só então ela desviou o olhar, subconscientemente. Ela estava prestes a contar ao irmão, mas o celular que ela estava usando para gravar vídeos caiu no chão. Porque ela estava com muito medo do sem boca no começo. A cena que ela queria filmar não foi gravada. Então não há prova nenhuma. Aquele zumbi estranho pescando com uma rede deve ser para comer.
Da próxima vez, com certeza vou gravar, ela decidiu secretamente, voltando para a rua comercial na noite escura. Desta vez, voltei carregado. A respiração pesada era como um fole gigante quebrado. Era particularmente óbvio na noite escura e muito assustador. Os zumbis vagando ao longo do caminho bloqueavam a passagem. Mas quando ela se aproximou, os zumbis vagando abriram caminho. Rastejador. Eu estava usando óculos de visão noturna invisíveis, com a capacidade de visão noturna, e pude ver claramente o que era de relance. Rastejador. Nos filmes de zumbis, aquele tipo de zumbi especial com força aterrorizante. Ele rasteja pelo chão, daí o nome rastejador. Não importa que ele não tenha pele. Músculos vermelhos estão expostos, mas armas comuns dificilmente podem machucá-lo, mesmo que seja atingido por balas. Ele pode se recuperar rapidamente com uma defesa incrível. Pessoas comuns enfrentando essa coisa. Sem falar em resistir, eles não conseguem nem fugir, mesmo que haja armas de fogo. É muito difícil de lidar. Apenas aquelas armas pesadas de destruição em massa podem causar algum dano. Sendo extremamente rápidos, eles são difíceis de acertar. Uma vez que se aproximam, são máquinas de matar. Tenho uma impressão muito profunda sobre zumbis tão poderosos. Não esperava encontrá-lo hoje. Os olhos deste rastejador piscavam constantemente, obviamente um pouco com medo de mim, um membro da mesma espécie. Seu nível de linhagem é considerado alto no grupo de zumbis, mas o meu não é inferior ao dele, e é ainda mais opressor. Como um zumbi mutante, ele tem um QI alto e sabe pesar os prós e os contras. Em tempos normais, ele não estaria disposto a entrar em conflito comigo, um membro poderoso da mesma espécie. Mas sentir o cheiro de comida o fez hesitar. Aquele cheiro forte de peixe fresco estimulava constantemente seu desejo de comer. A saliva escorria abundantemente de sua boca grande, e então ele soltou um rosnado baixo. Quer que eu, um da mesma espécie, compartilhe um pouco de comida com ele? Eu também entendi o que ele quis dizer. Mas ele não me ajudou, então só posso roubar. Embora haja muita pressão sobre esse da mesma espécie. Mas ele, como um zumbi disfarçado e poderoso, também não é flor que se cheire. Então, ele bateu com sua pata grossa no chão. Como uma bala saindo de uma lagoa, ele voou em minha direção e se jogou no chão. Olhando para seu corpo, ele não parecia grande, mas quando ele pulou, ele era uma monstruosidade. Como um urso polar se levantando para lutar, ele chocou aqueles que olharam diretamente para ele. Mas minha expressão estava muito calma. Até um pouco animado. Depois que meu sangue evoluiu fortemente, eu não tinha lutado contra ninguém assim. Agora que encontrei um oponente decente, como posso não ficar animado? As características da aniquilação zumbi são bastante exigentes. Eu, como um zumbi, não sou exceção. É só que normalmente sou suprimido pela humanidade. Eu imediatamente inclinei o balde grande em minha mão e também corri para cima, planejando enfrentá-lo de frente. Os dois se encontraram rapidamente. Quando o rastejador entra no estado de batalha, ele cai nas características da aniquilação, lutando contra o oponente até a morte. Ele correu e levantou sua grossa pata dianteira, batendo-a ferozmente em mim, querendo usar seu poder aterrorizante para explodir a cabeça deste da mesma espécie. Para isso, eu dei um sorriso frio. Não querendo me esquivar, eu também levantei uma das mãos e bati de volta no oponente. Os dois colidiram pesadamente. Em termos da proporção dos braços de ambos os lados, os dois não estavam no mesmo nível. Minha palma batendo nele não era muito diferente de um carro de merda, mas a situação real era. A pata dianteira do rastejador, que era várias vezes mais grossa, foi jogada para trás por mim. O poder que não podia ser liberado deixou sua palma embaçada de sangue e sua mão dormente. Por um tempo, ele até perdeu a capacidade de se mover. A dor dos zumbis é muito fraca, mas uma lesão tão grande ainda o fez soltar um chiado involuntário. A coisa mais importante era a descrença. Ele não podia acreditar que apenas em um encontro, ele havia perdido uma pata dianteira. Seu pequeno cérebro não conseguia lhe dar uma resposta. Por um momento, ele ficou um pouco atordoado. Depois de jogar a pata dianteira do rastejador para trás, usei força para acertar o chão e dei outro chute alto. O rastejador ainda estava em um estado atordoado. Este chute atingiu diretamente seu queixo. Seu corpo enorme voou para trás como uma cambalhota, batendo pesadamente em um carro na beira da estrada, esmagando diretamente um carro, emitindo um sinal de alarme que se espalhou por uma longa distância na noite escura, atraindo a atenção de um grande número de zumbis.
Mas quando esses zumbis atraídos viram a batalha de dois membros poderosos da mesma espécie, a aliança parou. Quem disse que zumbis não têm medo da morte? Diante de um membro poderoso da mesma espécie que suprime por linhagem, eles não ousam ofender nem um pouco. Esse tipo de supressão vinda da linhagem é um instinto gravado nas profundezas da linhagem. Zumbis comuns simplesmente não ousam se aproximar. Mas a cena seguinte foi totalmente inesperada. O rastejador suportou 2 golpes severos. Depois de conhecer a diferença entre eles, ele não avançou tão ferozmente como no início, mas rastejou perto do chão. Emitiu um gemido, expressando sua rendição. Estava com medo de apanhar. Apenas 2 encontros rápidos e este poderoso zumbi mutante já estava com medo de apanhar. Não é que ele não tenha se esforçado, mas a diferença entre os dois é muito grande, não há como lutar. Continuar a lutar só serviria para procurar problemas, não havia necessidade. Submeter-se a um zumbi superior não é nada vergonhoso. Eu originalmente queria experimentar todos os ângulos. Desejando o rastejador que já estava prostrado no chão em rendição, perdi o interesse instantaneamente e avancei para chutá-lo para longe. Depois de expulsá-lo deste distrito comercial, continuei a voltar com Tong. Este confronto repentino foi uma derrota esmagadora sem controvérsia. O fortalecimento da linhagem pelo sistema de repente tornou minha força mais forte do que eu imaginava. Mesmo um zumbi mutante aterrorizante em força é vulnerável diante de mim. Isso me deixa ainda mais ansioso. Se a linhagem for fortalecida novamente, quão forte eu ficarei? Ter filhos. Eu preciso ter filhos. Aquele pedaço de terra na minha casa precisa ser cultivado com mais afinco. Quando voltei à loja, Wang Momo ainda não estava dormindo, estava sentado na loja esperando meu retorno. E durante o processo de espera, ele também não ficou ocioso, reorganizou a loja completamente. O lugar onde os dois dormem também foi coberto com um colchão macio, seguido por um lençol escorregadio. Com 2 travesseiros de casal, não só parece bom, mas também é muito confortável deitar-se sobre eles. É óbvio que ele simplesmente decidiu viver uma boa vida comigo. Namorado zumbi. Ele nunca ousou escrever algo assim nas novelas estranhas que costumava ler, mas agora ele está fazendo isso. Pensando assim, ele não pôde deixar de sorrir. Vendo meu retorno, o sorriso de Wang Momo ficou ainda mais intenso, e ele pulou alegremente para me receber. Você voltou. Como uma esposa esperando em casa, ele avançou e me perguntou gentilmente. Eu assenti levemente em resposta. Wang Mengmin também se acostumou com essa troca, perguntando carinhosamente e olhando para o balde de peixe que eu carregava. Uau, tantos peixes! Vendo um grande balde cheio de peixes, Wang Mengmin exclamou imediatamente. Ele estava comendo vários lanches esses dias. Ao ver peixe fresco neste momento, ele também está muito apetitoso. Peixe cozido com molho de soja, peixe cozido no vapor e peixe com chucrute são todos os seus pratos favoritos. Ou melhor, não há nada que ele não goste. Como um fodi padrão, desde que seja delicioso, ele nunca recusa ninguém. Quando saí e disse que ia encontrar algo para ele comer, ele pensou que eram lanches que não estavam na loja, mas não esperava que fossem ingredientes frescos. Isso é muito atencioso. Ele também está muito comovido em seu coração. Neste momento, ele já decidiu. Não importa o que, terei que ter um filho para mim. O peixe foi rapidamente preparado por mim. A loja tem um lugar para o proprietário lavar normalmente. A loja tem facas e tábuas de cortar em estoque. O único problema é que a torneira está desligada. Mas há muita água mineral na loja, que pode substituir completamente a água da torneira. Vários peixes grandes foram cortados em fatias finas. Eles foram colocados em 2 grandes bacias, uma para fazer peixe com chucrute e outra para eu comer cru. Um pequeno fogão do tamanho de um pão sírio, com o prato pegando fogo. A panela de ferro é colocada em cima e os ossos de peixe são colocados primeiro para fazer a sopa. Depois que a água ferver, adicione o pacote de temperos para peixe com chucrute e, finalmente, as fatias finas de peixe. O aroma rico rapidamente encheu toda a loja. Wang Mengmin pegou os pauzinhos, bebendo sua bebida favorita, comendo peixe com chucrute azedo e picante e bebendo uma bebida. Ele estava suando profusamente. Embora eu não coma coisas cozidas, o sabor do sashimi também é muito bom e é muito agradável de comer. Depois de comer e beber o suficiente, Wang Mengmin, essa garota, começou a tomar a iniciativa pela primeira vez. Com um rosto ligeiramente vermelho, ele está prestes a ter um filho comigo. Naturalmente, eu não recusarei isso. Olhando para a proativa Wang Mengmin, eu a abracei. A hora chegou tarde da noite. Uma batalha feroz parou.
Justamente quando Ogmengmen e eu estávamos dormindo abraçados. Um telefone celular doméstico colocado de lado emitiu um prompt neste momento. Então o símbolo de sinal no canto superior direito começou a piscar de repente. Um sinal de grade começou a acender. Isso indica que alguém começou a manter a torre de transmissão de sinal. Mas este sinal é muito instável e intermitente, como se o fornecimento de energia fosse instável. Após alguns saltos para cima e para baixo, o sinal finalmente desapareceu. Na manhã seguinte, Ogmengmen acordou cedo. O peixe que ele trouxe de volta ontem não foi todo comido. Ainda estava sendo mantido em um grande balde cheio de água, então a receita de hoje ainda é peixe. O Ogmengmen ainda está na faculdade. Por não estar acostumado a conviver com os colegas de quarto, alugou um quarto sozinho. As refeições durante as férias eram feitas por ele mesmo. Então ele não é estranho para cozinhar. Quando acordei de um sonho, ouvi o som de cozinhar vindo do banheiro, que foi temporariamente transformado em cozinha. Eu não pude deixar de sorrir novamente. Os dias agora podem ser considerados no caminho certo. A única coisa que ainda falta são filhos de verdade. Pensando em filhos, neste momento, eu senti que tinha que fazer hora extra de manhã também. Então, o Ogmengmen, que estava cozinhando, foi envolvido por mim por trás. Então o cobertor foi levantado e eu comecei a hora extra diretamente. O rosto de Ogmengmen ficou vermelho instantaneamente. Afinal, ele ainda estava cozinhando. Eu não expressei nada sobre isso. Você faz o seu. Eu faço o meu. Todos não interferem uns nos outros. Uma refeição bem adiantada. Foi forçado a fazer até o meio-dia. O rosto de Ogmengmen estava vermelho. Ele estava completamente cheio. Todos os aspectos estavam cheios. Os dias seguintes se passaram de forma estável e segura. Trouxe comida suficiente de volta. Eu nem saí pela porta, concentrado em minha grande causa de fazer bebês. O Ogmengmen passou da timidez inicial para gradualmente gostar no final. Dizem que só há vacas exaustas. Não há campo arruinado. Não é apenas uma frase. Meus dias aqui estão muito confortáveis. Mas os dois irmãos à beira do lago artificial não estavam tão calmos, por causa da mudança de sinal no meio da noite. A irmã que ficou acordada até tarde jogando no celular viu e disse ao irmão imediatamente: afinal, o celular tem sinal novamente. Os humanos podem se comunicar novamente e não lutarão sozinhos como agora e sobreviverão com dificuldade. E há pessoas tentando restaurar o sinal. É muito provável que seja de fontes oficiais. Afinal, apenas pessoas oficiais gastarão energia para fazer isso e terão energia para fazê-lo. É difícil para os sobreviventes comuns viverem. Mas não tenho vontade de me importar com esse tipo de coisa. Então, depois que isso aconteceu, seus corações ficaram cada vez mais difíceis de se acalmar. Finalmente, após alguns dias de luta ideológica, o irmão decidiu ir à torre de lançamento para descobrir as informações específicas. O lugar onde eles moram não é muito longe da torre de lançamento de sinal. Apenas seja cuidadoso. Não haverá problema. Se eles realmente encontrarem os oficiais, seus dias definitivamente serão muito melhores. Irmão, você não pode ir? Tenho medo de ficar sozinha em casa. A garota olhou para o irmão. Não quero que ele vá se aventurar. O irmão também não queria, mas com o passar do tempo, os zumbis estão ficando cada vez mais frenéticos e sua força está crescendo constantemente. Está ficando cada vez mais difícil para ele encontrar comida. Cada vez que ele sai para procurar comida, ele teme não poder voltar. E sua irmã frágil? O que fazer? Então ele deve encontrar os oficiais, contanto que encontre a organização oficial. Mesmo que ele morra infelizmente, haverá funcionários oficiais para apoiá-lo. Então, mesmo que ele esteja relutante em seu coração, ele ainda se conteve. Xiaoyui, não se preocupe, o irmão só vai dar uma olhada. Voltará em breve. Vendo a insistência de seu irmão, a garota não teve escolha. Só pode concordar em casa esperando pelo irmão. Além do irmão, lembre-se de não abrir a porta, não importa quem bata. Dito isso, ele pegou um machado de bombeiro manchado de sangue, abriu a porta e saiu cautelosamente. Olhando para o irmão que saiu, o rosto da menina estava cheio de preocupação, até mesmo seu celular favorito. Não estava com vontade de brincar. Finalmente, ele chegou à janela, querendo ver o zumbi que sorria para ele. Mas desde a última vez, ele não o via há alguns dias. Parecia que o que ele viu antes era como um sonho. Só até a tarde, quando ele estava prestes a retirar o olhar. Só então ele viu novamente aquela voz familiar, cultivando dia e noite por alguns dias. Embora meu físico seja forte, ainda não consigo aguentar.
Acontece que o peixe que peguei da última vez acabou. Então eu saí. A rede de pesca ainda está pendurada na árvore. O zumbi que provou a doçura. Sempre andando por perto. Depois de sentir meu cheiro, eles se mostraram muito ativos. Zumbis sendo proativos no trabalho. Ninguém acreditaria se dissesse isso, mas está acontecendo agora. Eu nem preciso dirigi-los deliberadamente. Depois de amarrar a rede de pesca em suas cinturas, eles foram conscientemente para a água para pescar. Eu não preciso me preocupar com nada. Basta sentar na costa e observar meus bois e cavalos ocupados, sentindo o olhar. Eu apenas segui o olhar e vi aquela garota da última vez, mostrando metade de sua cabeça me observando. Depois de perceber meu olhar, ela imediatamente encolheu a cabeça, mas também não retirou o olhar. Apenas nos encarando no ar assim. Quanto mais eu a olhava, mais sentia que este zumbi era disfarçado de humano. Quanto ao porquê de não ser atacada por zumbis e ainda poder direcionar os zumbis para trabalhar, ela acredita que é algum tipo de habilidade especial. Ela, que jogava muito no celular, tinha lido muitos romances apocalípticos, tipo superpoderes. Poderes psíquicos, ela tinha visto tudo. E foi por causa disso que, percebendo que eu não tinha mais intenções, ela não ficou muito assustada. Você é humano? Depois de me encarar por um tempo, a garota encontrou um quadro e canetas em casa. Ela escreveu algumas palavras grandes e começou a se comunicar à distância. Vendo isso, fiquei um pouco divertido. Eu não esperava que a outra pessoa não só não tivesse medo de mim, mas também quisesse se comunicar comigo. Ela é muito corajosa. Ou será que este zumbi especial realmente não parece nada assustador? Eu toquei meu queixo. Eu estava me preparando para assustar a outra pessoa, mas antes que eu pudesse começar, algo apareceu para atrapalhar. Depois que a rede de pesca foi colocada nos peixes, alguns peixes grandes correram para a superfície da água, querendo lutar para escapar. Isso é definitivamente uma coisa agradável, mas um sujeito sorrateiro correu de um canteiro de flores à beira do lago. Ele pulou diretamente no lago e pegou os peixes que estavam na rede em suas próprias mãos. Depois de pegar alguns peixes grandes em seus braços, esse sujeito saiu do lago e então correu o mais rápido que pôde. Todo o processo foi feito de uma vez, tão rápido que era difícil para as pessoas comuns reagirem, mas eu não sou uma pessoa comum. Assim que esse sujeito saiu correndo, fui o primeiro a descobri-lo. Quando a outra parte pegou o peixe e subiu na margem. Eu já estava esperando por ele na margem. Ousa roubar meu peixe? Parece que a última lição não foi suficiente. Eu parei o caminho com raiva. Esse sujeito que rouba peixe é o mesmo rastejador da última vez. Da última vez, ele não conseguiu roubar e apanhou muito, mas ainda não desistiu. Vendo que eu estava pescando, ele se escondeu secretamente à beira do lago. Quando a rede de pesca foi colocada nos peixes, ele começou a roubar. É realmente ridículo que um zumbi se esforce para roubar coisas. Mas está acontecendo bem na minha frente agora. Mas, deixando de lado se é ridículo ou não, ousa roubar minhas coisas. É simplesmente pedir para morrer. Da última vez, vendo que éramos da mesma espécie, eu o deixei ir. Mas desta vez eu não vou ser mole. Depois de bloquear o caminho dele, eu estava me preparando para acabar com ele. Mas a outra parte parecia estar preparada há muito tempo. Ele abriu a tampa do esgoto ao lado e então entrou. Como uma enguia vermelha, ele desapareceu em um piscar de olhos. Dentro fica o esgoto subterrâneo da cidade. Sem mencionar que é conectado em todas as direções, o cheiro também é muito forte. Eu apenas dei um passo à frente e dei uma olhada. Não tenho mais desejo de perseguir, são só alguns peixes. Me deixar perseguir na urina. Eu realmente não acredito que este rastejador escorregou e também atualizou meu conhecimento de zumbis à paisana. Parece que os zumbis neste mundo não são tão simples quanto eu imaginava, embora eu só tenha visto um. Mas também descobri a especialidade desses zumbis à paisana. Um rastejador já é assim. Como serão os outros zumbis? Os humanos serão oprimidos pelos zumbis e não conseguirão se recuperar. Esses zumbis especiais à paisana definitivamente não são poucos. Pensando nisso, minha expressão não pôde deixar de mostrar alguma solenidade, ao mesmo tempo, algum senso de urgência. Originalmente, eu ainda sentia que minha força era suficiente. Os oponentes que encontrei foram todos esmagados, mas agora fui enganado por um ladrão de peixes com uma inteligência tão alta. Juntamente com sua forte força, mesmo eu não serei capaz de resistir. Embora eu também seja um zumbi vereador, não haverá conflitos entre nós, mas se realmente nos encontrarmos. Quem pode dizer com certeza?
Se um zumbi especial colocar os olhos em Wang Mangman, eu nunca ficarei indiferente. A batalha é inevitável. E os humanos que controlam armas poderosas estão realmente dispostos a ficar em silêncio assim? Várias armas de fogo poderosas, armas ainda não foram lançadas? Não, tenho que acelerar e me tornar mais forte, caso contrário, será difícil me estabelecer. Finalmente me acostumei com a vida aqui, não quero morrer de novo. Decidi imediatamente. Acelere minha força, caso contrário, não conseguirei me estabelecer. E o que eu quero é ficar forte rapidamente. Nada além de purificar meu sangue. Como da última vez, um tubo de noite de purificação de sangue. A força aumentará enormemente. Mas a situação atual é que o Wang Mangman não pode ter filhos em um curto período de tempo. As recompensas por ter filhos são difíceis de obter em um curto período de tempo. Então, o que resta? Só há mais uma recompensa por renúncia. Pensando em renunciar novamente, levantei a cabeça. Como a garota de cima esqueceu o passado. Se você pode negociar com uma garota, você pode naturalmente negociar com outra. Eu tenho comida e bebida agora, e minhas cartas ainda são muito grandes. Mas vendo a aparência da garota, ela nem deve ter atingido a maioridade. Abri mão dessa ideia. As pessoas podem ser um pouco mais gananciosas, mas não pode ser pior do que nascer. Com preocupações em meu coração, não estava com disposição para assustar a outra parte. Você está infeliz por terem roubado seus peixes? Vendo que eu não tenho intenção de me comunicar, a garota apaga as palavras da prancheta. Reescreve algumas palavras grandes, mas ainda ignorei. A garota começou a escrever novamente. Não apenas falando de tudo e qualquer coisa, como também perguntando meu nome, como uma florzinha ociosa. Você é tão corajosa, não tem medo de que eu suba e te coma? Finalmente, não aguentei. Com o pé, na grama à beira do lago artificial, desenhei algumas palavras grandes com força. Não tenho medo. Eu acho que você não é um zumbi e não vai me comer. A garota respondeu com firmeza. Não sei de onde veio essa confiança. Ok, espere por mim. Reescrevi algumas palavras e trouxe do lago artificial aqueles bois e cavalos zumbis que estavam ocupados conduzindo os peixes para dentro. Então fiquei sentado observando-os irem em direção ao prédio dela. Ao ver essa cena, a garota imediatamente perdeu a compostura. Ela não tinha medo de mim, mas tinha medo daqueles bois e cavalos zumbis. Não, eu estou com medo de você. A garota se rendeu imediatamente. Até recolheu sua cabecinha pela janela. Ah, eu não consigo te domar? Eu sorri friamente. Uma garotinha loira, é apenas a minha bondade. Caso contrário, ela não teria um bom resultado. Nesse momento, a garota estava realmente com um pouco de medo. Depois de recolher a cabeça, ela deu tapinhas no próprio peito. Depois de recuperar os sentidos, ela também sentiu que havia sido um pouco ousada demais. Eu consigo afastar zumbis para fazer as coisas. Mesmo que eu seja realmente um humano disfarçado, ela não conseguiria me provocar. Se ela realmente me irritasse e eu causasse problemas para ela, ela não conseguiria resistir. Mas não demorou muito para que ela esticasse sua cabecinha novamente. Ter medo é uma coisa. Curiosidade é outra coisa. Mas eu já havia recolhido a rede e saído. Ela só podia observar atordoada. O lago artificial voltou a ficar em silêncio, e ela ficou atordoada, perdida em pensamentos. Ela estava realmente com muito medo agora há pouco. Mas a comunicação entre os dois a fez suprimir brevemente a preocupação com a partida de seu irmão. Agora, novamente sozinha. A infinita preocupação a atacou novamente. Quando a noite caiu e seu irmão ainda não havia retornado, essa situação piorou ainda mais. Ela só podia se debruçar na janela, olhando fixamente para o lago artificial na noite. E eu não sabia disso. Nesse momento, eu estava em um estado de confusão porque o Wang Mangman, que tinha acabado de comer a sopa de peixe, simplesmente vomitou. A maneira como ela vomita ao comer parece vômito matinal. Mas só estamos juntos há alguns dias. Será que fui traído? Estou completamente paralisado. Será que fui enganado? Mas isso não faz sentido. Na primeira vez dos dois, Wang Mangman definitivamente sangrou, e pela inexperiência. Não parecia fingimento. Mas como explicar o que está acontecendo? Então saí. Fui à farmácia naquela noite e comprei um teste de gravidez. Agora tudo é especulação. Só testando para saber. Estou grávido? Wang Mangman, um pouco tolo e grávido, olhou para o teste de gravidez que eu trouxe e não conseguiu reagir por um momento. A reação da gravidez dele realmente parece. Mas ele só tem alguns dias, definitivamente não deveria ser certo.
Quanto a eu ser enganado, ele pode jurar aos céus que, antes de mim, ele nem sequer pegou na mão de um menino. Muito menos outras coisas. Mas Wang Mangman pensou um pouco e pegou o teste de gravidez para testar. Quando saiu do banheiro, o rosto de Wang Mangman já havia ficado pálido. Ele realmente está grávido, mas isso não deveria acontecer. Ele é um pouco estúpido. Mas como ele poderia não saber nada depois de tanto tempo? Apenas alguns dias. Os óvulos podem nem estar totalmente fertilizados. Levaria pelo menos 1 ou 2 meses para chegar ao estágio atual dele. Nesse momento, ele estava quase chorando. Ele queria explicar, mas não sabia por onde começar. Mas eu não disse nada. Simplesmente estendi a mão e o abracei. Sistema. O que está acontecendo? Perguntei ao sistema em pensamento. Como um sistema de múltiplos maridos e filhos, o sistema deve ser capaz de detectar se o filho é do hospedeiro. Se nem isso puder ser detectado, então não será em vão ser um enganado. Fique tranquilo, hospedeiro. O filho que sua esposa Wang Mangman está carregando é definitivamente seu. Como pode ser tão rápido? Perguntei novamente, confuso. A resposta do sistema para isso foi apenas 4 palavras. Efeitos do sistema. Alguns dias são suficientes. Assim como diferentes animais, seus ciclos de fertilização são diferentes. Isso é muito comum na natureza. Se realmente calcularmos nessa velocidade, então Wang Mangman dará à luz meu filho em 1 ou 2 meses. Depois de fazer uma pequena conversão de tempo, fiquei um pouco perdido. Se for esse o caso, não preciso de 1 ano. No máximo em 2 meses, serei pai. Normalmente, é assim. No entanto, a nutrição da esposa grávida deve acompanhar, caso contrário, o desenvolvimento do feto será afetado. Por favor, hospedeiro, faça mais esforços. O sistema de garantia de nascimento de descendentes solicita novamente, dando-me uma resposta confusa. Depois de descobrir os prós e os contras, peguei meu notebook e comecei a escrever para apaziguar Wang Mangman. Não chore, o filho que você está carregando é nosso, eu absolutamente acredito em você. Mas Wang Mangman, como mãe, sabe melhor de quem é o filho, mas isso não é convincente. Qualquer pessoa com um bom senso sabe que, mesmo que eu acredite absolutamente nele, ele mesmo está começando a duvidar de si mesmo. Então chorei ainda mais tristemente, até bolhas de ranho apareceram, nada de importante. A razão para isso é porque meus genes são diferentes, eu não sou humano agora. Eu escrevi novamente para apaziguá-la, temendo que ela não soubesse nada sobre genes e falasse diretamente que eu não era humano. Antes, Wang Mangman não tinha muita clareza sobre o que eram genes ou não, era realmente muito profundo. Mas depois ficou simples, porque eu sou um zumbi, então sou diferente das pessoas comuns. O mesmo acontece com a gravidez. Se outras pessoas dissessem isso, Wang Mangman definitivamente não acreditaria. Ser tolo e fofo não significa ser realmente estúpido, apenas ter um coração grande, mas quando eu digo isso, ele acreditou rapidamente, porque eu realmente não sou humano. Sobre minha identidade de zumbi, ninguém sabe mais do que ele. É mesmo? Wang Mangman perguntou novamente para confirmar. Embora já acreditasse em seu coração, afinal, ele sabia de suas próprias coisas, ele realmente não traiu. Sério, eu escrevi com força, vendo esta resposta de confirmação. O coração tenso de Wang Mangman finalmente relaxou e logo seu rosto se encheu de sorrisos. Se ela estivesse grávida antes, ela definitivamente ficaria em pânico, mas depois de atingir o estágio de frescor, ela só sentia alegria e felicidade em seu coração. Não sei se é menino ou menina. Depois de entender a situação, os pensamentos de Wang Mangman mudaram rapidamente. Meninos e meninas são iguais. Eu sorri e escrevi para me comunicar. Wang Mangman tocou sua barriga ainda plana, como se tivesse pensado em algo. Com hesitação, ela levantou a cabeça e olhou para mim. Você tem um nome? Lin Fan. Eu também escrevi meu nome diretamente. Lin Fan? Wang Mangman murmurou e então perguntou. Pode me dizer? Você é humano ou zumbi? Esta é a pergunta que ele sempre quis fazer, embora eu pareça um zumbi. Ele também tem todas as características de um zumbi, mas seu comportamento não é como o de um. Ele já queria perguntar sobre isso. Só estava com um pouco de medo, então não ousou perguntar. Agora eles têm um filho. Além do fato de que ele tem sentimentos verdadeiros por mim, sinto que deveria perguntar claramente, pelo menos para que a criança saiba quem é seu pai. Pela responsabilidade de ser mãe, ela não tem mais nada a temer. Fiquei em silêncio e pensei um pouco. Então comecei a escrever. O mundo é cheio de zumbis, mas Wang Mangman está confuso.
O que isso significa? Cada parte é compreensível quando separada, mas quando juntas, seu cérebrozinho não entende. Não falei mais nada. Algumas coisas, eu não sei como explicar. Mesmo que eu diga que sou um viajante do tempo, transformado em um zumbi, é a mesma coisa, uma conta que não pode ser explicada. Wang Mangma entendeu vagamente, finalmente, escolheu comer primeiro. Agora que tem um filho, precisa consumir ainda mais e precisa de suplementos. Quanto à condição do solo fértil, vomita e come de novo. Ela ainda tem um bom apetite nesse sentido. Pequenos lanches ou atributos realmente contribuem muito. Coma mais. Reabasteço a sopa de peixe e começo a pensar onde conseguir ingredientes frescos de volta. Comer apenas peixe dificulta o suplemento nutricional. Sem falar em iguarias. Tem que ter frango e ovos. Se não tiver nem isso, é realmente difícil obter nutrição suficiente. Afinal, a gravidez já consome muito, sem falar que os ovos fertilizam mais rápido. Se não acompanhar. Sem falar que a fertilização rápida é afetada, até mesmo as pessoas terão problemas. Wang Mangma não pensou tanto. Como resultado, ela bebeu a sopa de peixe rapidamente, com medo de vomitar. Depois de beber, ela acariciou a barriga. Xiao Mangman parece muito fofa. Não é que ela seja tão despreocupada, mas dizem que a gravidez deixa a pessoa burra por 3 anos. Ela já é meio boba. Nem precisa dizer, eu não vou lembrar nada. Encontrar nutrição é o trabalho deste pai. Wang Mangma, esta mãe, é responsável por cuidar bem da criança. Só que agora há zumbis por toda parte. Ainda é difícil encontrar galinhas e patos não infectados. A única coisa que ainda é possível conseguir são aqueles criados por sobreviventes. Embora o impacto dos pastores seja realmente grande, sempre há sobreviventes sortudos. Eles conseguem muitos suprimentos. Contanto que eu encontre esses sobreviventes, posso trocar com eles. Se não funcionar, é só assustar um pouco. Agora sou um monstro de verdade. Os sobreviventes se esconderam, então encontrar um não é fácil. Tem que ser alguém que crie galinhas e patos. É ainda mais difícil, nem sei por onde começar. Cocei a cabeça. Sinto que isso é meio problemático, mas agora está apenas no início da gravidez, peixe ainda serve. Se não der certo, vou ao mercado para pegar algo de forma injusta. Também serve. O que foi? Você parece preocupada com algo. Wang Mangman perguntou preocupada. Nada, só quero trazer algo gostoso para você comer e ficar satisfeita. Não vou passar fome, está tudo bem. Posso comer lanches e ficar satisfeita. Você não precisa se preocupar. Wang Mangman disse suavemente, não querendo que eu me preocupasse demais. Ao ouvir isso, esfreguei a cabeça dela. Peguei o caderno e comecei a encarar. O radiocomunicador foi o que consegui nos últimos dias. Consegui uma bateria para carregar. Posso garantir a comunicação a qualquer momento dentro de 3 quilômetros. Ok. Wang Mangman acenou obedientemente com a cabeça e pegou o radiocomunicador para ligar. Eu também peguei o radiocomunicador e pendurei na cintura. Então abracei Wang Mangman levemente antes de abrir a porta e sair. Wang Mangman me observou gentilmente partir. Só então fechou a porta novamente e trancou camada por camada. Depois de fazer tudo isso, ela pegou um banquinho, sentou-se atrás do rádio e esperou por mim com as mãos apoiando o queixo. Depois de sair, dirigi meu triciclo em direção ao mercado próximo. O som do triciclo é muito nítido. Atraiu grupos de zumbis ao longo do caminho, mas eles não atacaram quando se aproximaram, apenas seguiram silenciosamente atrás do carro. Isso é naturalmente algo que fiz de propósito. Não é para me exibir, mas com um grande grupo de zumbis seguindo. Se encontrar sobreviventes armados com armas de fogo, esses zumbis são uma boa bucha de canhão. Um camelo morto é maior que um cavalo. Os humanos, como antigos dominadores, têm uma civilização tecnológica extremamente desenvolvida e não podem ser subestimados. Como o apocalipse aconteceu à tarde, há muitos zumbis vagando aqui no mercado. Está densamente lotado à primeira vista, mas isso não me afeta. Pelo contrário, é uma coisa boa para mim. Com tantos zumbis, prova que é difícil pegar as coisas no mercado. Todos os tipos de suprimentos devem estar muito completos. Não há mais perus, eles morreram de fome ou foram comidos por zumbis. Mas ainda deve haver ovos, e todos os tipos de cogumelos shiitake secos, abalones e coisas assim. Depois de estacionar o triciclo na entrada do mercado, entrei a passos largos. No entanto, não percebi que atrás de um caminhão de entrega, um olhar frio e sombrio estava fixo em mim, e não se retirou até que eu entrasse no mercado, o maior mercado da região.
O tamanho aqui não é pequeno, de todos os tipos de temperos a ingredientes, tudo está disponível, até vendem produtos aquáticos vivos. Mas agora foi tudo varrido por zumbis, um olhar revela apenas uma bagunça, vestígios secos de sangue podem ser vistos em todos os lugares no chão. Em alguns cantos, pode-se ver ossos brancos, o que mostra que quando Moshi caiu, uma matança sangrenta eclodiu aqui, suspirei silenciosamente e não olhei mais. Basta me manter bem. Passando pela área de frutos do mar bagunçada, logo cheguei à área de produtos secos. Eu peguei diretamente um carrinho e comecei a pegar coisas do Jardim Moshi, contanto que eu achasse que estava bom. Eu peguei um monte, e em pouco tempo, o carrinho estava cheio. Então eu me preparei para colocá-lo no carro primeiro, e esperar para ver o que estava faltando antes de continuar pegando, mas no momento em que relaxei, um som de vento quebrando veio por trás. No momento em que ouvi o som, não hesitei. Meu corpo baixou e rolou para baixo do triciclo, quase no momento em que rolei para baixo. Um brilho frio passou do lugar original, e a estrutura do carro do triciclo foi cortada como se fosse tofu. Até os produtos secos acima foram separados pela luz fria. Depois de rolar debaixo do carro para o outro lado, levantei a cabeça e vi esta cena. De repente, minhas pupilas encolheram. Se isso caísse sobre mim, a morte pode não acontecer. Mas uma lesão grave com certeza seria inevitável. Suprimi as ondas em meu coração e rapidamente me levantei. Olhei para o dono de tudo isso. Este é um zumbi estranho, geralmente com forma humana. Mas tem 4 braços. Os 2 da frente são lâminas ósseas como longas facas, e os 2 de trás são garras afiadas. As 2 pernas estão ligeiramente curvadas para frente, as solas dos pés parecem ser usadas para alavancagem, e a estrutura muscular dos tornozelos é cheia de poder explosivo. Toda a aparência estranha parece um louva-a-Deus preto humanoide, horrendo e com pensamentos remanescentes. Um golpe não me resolveu, ele gritou e passou por cima do triciclo, e cortou em minha direção. Eu não ousei enfrentá-lo de frente, meus passos se moveram levemente no chão e abriram distância. Muitos zumbis comuns estão reunidos ao redor, e eu recuei para dentro do grupo de zumbis, querendo abrir distância. Olhando para as habilidades do oponente, em comparação com os rastejadores, este zumbi humanoide de louva-a-Deus à minha frente. A pressão que ele me dá é muitas vezes maior, mas eu também não tenho medo disso, apenas para entender. Os zumbis mutantes deste mundo, e o zumbi humanoide de louva-a-Deus, não conhecem meus planos. Ele é um caçador de zumbis de alto nível, especializado em caçar zumbis de alto nível. Quanto ao porquê de fazer isso, naturalmente, zumbis de alto nível têm coisas que o fazem evoluir. Ele não é um assassino inocente. Mas ele precisa melhorar a si mesmo através da matança. Uma vez que ele é alvo, é uma luta até a morte. Sua força de andarilho é muito forte. Mas sob seu braço de lâmina, ele já cortou muitos. Esta área é quase toda de zumbis comuns. Não é que haja poucos zumbis mutantes, mas quase todos foram caçados por ele. Seus 2 braços de lâmina continuam voando. Como uma máquina de matar, os zumbis de bucha de canhão que bloqueiam o caminho são brutalmente desmembrados. À medida que seus passos avançam, ele deixa para trás um caminho de carne e sangue. Mas sob o bloqueio, sua velocidade também foi muito reduzida, e sua atenção também foi um pouco separada. É neste momento que não recuo mais, mas condenso os zumbis ao lado e os atiro para frente. Então minha figura se aproximou como um fantasma. O zumbi de braço de lâmina cortou habitualmente o zumbi que foi jogado. Mas ainda havia um momento em que ele foi bloqueado. Isso não era um problema no passado, mas agora se tornou uma falha. Neste momento, aproveitei esta oportunidade para completar o contra-ataque em um instante. Levantei a perna e dei um chute. O invencível zumbi de braço de lâmina foi derrubado por mim. O zumbi de braço de lâmina caiu no chão. Um olhar de dúvida brilhou em seus olhos vermelhos, sem entender por que ele foi derrubado. No entanto, essa dúvida foi apenas um flash. Logo, suas pupilas ficaram frias novamente. Um braço de lâmina levantou-se e apontou para mim. Sua figura se moveu repentinamente novamente. No começo, era visível ao olho nu, mas logo desapareceu. Ou seja, ficou invisível. Não apenas a figura não pode ser vista, mas também não há som de movimento. Para esse tipo de habilidade de invisibilidade, mesmo que uma pessoa com grande força a encontre, sentirá dor de cabeça. Até mesmo ser morto. Mas eu apenas fiquei atordoado por um momento, e logo minha expressão ficou estranha.
Meus óculos de foco, além de fortalecer a força e a capacidade de visão noturna, também têm a capacidade de quebrar a invisibilidade. É bom não ficar invisível, mas ficar invisível é realmente pedir para morrer. Eu não agi imediatamente. Eu apenas fiquei parado esperando o outro lado morder a isca. O zumbi de braço de lâmina que entrou no estado invisível não sabia de sua habilidade. Ele não tinha para onde escapar na minha frente. Vendo o alvo parado estupidamente, o canto de sua boca se abriu ligeiramente, revelando um toque de crueldade. Ele também não estava com pressa para atacar, mas caminhou para frente vagarosamente. Ele apenas levantou o braço de lâmina afiado, e então caiu com força, cortando direto para mim. Se isso se concretizar e a força do vento do seu braço de lâmina me atingir, eu definitivamente serei dividido em dois. No entanto, o golpe fatal do zumbi com braço de lâmina não foi tão bem sucedido quanto ele esperava. Em vez disso, o braço de lâmina que desceu foi agarrado por mim, impedindo de se libertar completamente, com um balanço repentino e vigoroso. O braço de lâmina preso foi quebrado instantaneamente. Então, empunhando o braço de lâmina quebrado, o braço de lâmina restante também foi removido. O zumbi com braço de lâmina recuou com medo. Olhando para os dois braços perdidos, ele mais uma vez entrou em estado de confusão, como um predador. Sua inteligência não é baixa. Ele sabe que não pode caçar a presa à sua frente, então recua ligeiramente e se prepara para fugir. Mas quando ele me dá as costas, é a contagem regressiva para a sua vida. Eu seguro o braço de lâmina com força do vento e piso no chão com força. Então, como uma bala, eu disparo para fora. Em um instante, chego atrás dele. Então, o braço de lâmina passa em um flash. A cabeça voa para cima. Eu me aproximo e esmago essa cabeça com um pé, eliminando a possibilidade de o oponente se recuperar. No entanto, um cristal branco rola repentinamente de seu cérebro. Parece uma gelatina, mas é ainda mais translúcido. É um cristal de vírus? Eu tento perguntar ao sistema com um pensamento, mas o sistema não responde. Apenas informações relacionadas a múltiplos filhos e maridos. O sistema exibirá as informações correspondentes. Ele não se importa com o resto. Eu já estou acostumado com isso. Finalmente, balancei a cabeça e parei de pensar muito. Já faz um bom tempo que saí. Se eu não voltar, o Angmangman ficará preocupada. Então, eu bato levemente no rifle de ferro. A voz de Wang Mengmen chega rapidamente. A voz ainda está normal, mas o tom mudou um pouco. Obviamente, depois de sair por tanto tempo, ela está um pouco preocupada. Então, eu não perdi mais tempo. Embora o triciclo tenha sido cortado um pouco, ainda pode ser dirigido. Depois de encontrar mais algumas caixas de ovos sobreviventes, eu dirijo o triciclo de volta. A porta de enrolar é aberta. Wang Mengmen já está esperando lá dentro. Vendo que sou eu que voltei, ela já abriu a porta interna. Você voltou, Wang Mengmen diz alegremente. Eu aceno levemente com a cabeça. Então, carrego as coisas para dentro da loja. Vários tipos de alimentos secos. E ovos. Vendo isso, Wang Mengmen, que tem um lado guloso, fica radiante de alegria. Apresse-se para ajudar a organizar as coisas. Depois que terminamos de carregar, sentei-me de lado, peguei o cristal branco e tentei estudá-lo. O que é isso? Wang Mengmen, depois de se recompor, olhou para o cristal na minha mão e perguntou curiosamente. Um cristal especial. Respondi escrevendo e o entreguei para ela ver. Embora eu ainda não tenha descoberto o que é, posso ter certeza de que não é algo prejudicial. Depois que Wang Mengmen o pegou em suas mãos, ela apenas observou normalmente no início, mas sua expressão gradualmente ficou estranha. O que foi? Perguntei com alguma preocupação, pensando que havia algo errado com o cristal. Eu meio que quero comê-lo, ou melhor, o bebê na minha barriga quer que eu o coma. Ao ouvir essa explicação, não reagi por um tempo. A criança quer comer? O bebê na barriga de Wang Mengmen é tão pequeno. Mesmo que o gene mude, a velocidade de desenvolvimento é diferente, mas não é tão ultrajante. Eu também não sei. Wang Mengmen não está preocupada porque ela também acha ultrajante. Mas em sua barriga, há de fato uma vaga onda que está conectada ao seu coração, dizendo para ela comer o cristal. Eu não falei nada. Estendi a mão e coloquei na barriga de Wang Mengmen para sentir algo. Wang Mengmen também não disse nada, olhando para mim com alguma preocupação. Eu já não sou muito esperto. Diante de tal coisa, naturalmente não tenho muita opinião. A criança realmente quer que você coma. Depois de um tempo, retirei minha mão e perguntei novamente escrevendo.
Ung Mengmen assentiu seriamente. Com o passar do tempo, o desejo em seu corpo ficou cada vez mais forte, quase a ponto de não conseguir mais se conter. Vendo isso, parei de falar, apenas peguei um pedaço, tirei um pouco e comi. Então senti um calor na minha barriga. Posso comer? Para um glutão, isso é realmente uma coisa torturante. Como um pouco primeiro. Pensei um pouco e escrevi. O sistema cala a boca. Neste momento, só posso usar métodos estúpidos para verificar. Bom, o Wang Mengmen foi muito obediente, pegou um pouco e comeu com água. Como foi? Perguntei rapidamente escrevendo. Parece que não estou com tanta fome, e meu corpo está quentinho. O Wang Mengmen sentiu por um tempo antes de falar. Espere um pouco, confirme se não há outras sensações. Então você continua comendo. Ok. O Wang Mengmen assentiu docilmente. Até uma hora depois, todo o cristal foi comido, e o Wang Mengmen ainda não estava satisfeita. Ela lambeu os lábios como se tivesse comido algo delicioso. Estava gostoso assim? Eu perguntei um pouco estranho. Eu também comi agora há pouco e não senti nenhum gosto. Não tinha muito gosto, mas depois de comer, o bebê parecia muito satisfeito. Como se tivesse recebido algum suplemento. Eu também não estava com fome. Eu estava um pouco sem palavras. Que diabos é essa minha filha? Só tem alguns dias de gravidez. Ela já está instruindo a mãe para encontrar comida. O que vai ser dela quando nascer? Além disso, se os genes forem gerados de uma vez, como será? Deixando tudo de lado, vamos falar sobre a identidade dos pais. Um é um humano normal e o outro é um zumbi barato. Essa combinação é absolutamente inédita. Sobre a criança, se houver algo de errado no futuro, lembre-se de me dizer na primeira vez. Eu finalmente lembrei. Agora eu não entendo a situação. O sistema não diz nada sobre isso. Sim, Wang Momo naturalmente não seria desobediente e concordou com a cabeça repetidamente. Com os alimentos secos e ovos que eu trouxe de volta, Wang Momo não precisa se preocupar com problemas de nutrição em um curto período de tempo. Se ela quiser comer algo mais fresco, eu vou pescar no lago artificial. Então, nesses dias, nada aconteceu. A única coisa é que toda vez que eu vou pescar no lago artificial, a garota no andar de cima perto do lago se comunica com uma prancheta. Basicamente, é a garota quem fala. Eu respondo ocasionalmente. Não é que eu seja frio, mas a garota é muito tagarela. Parece que ela estava sozinha por muito tempo. Assim que ela encontra alguém, ela não para de falar. Isso não é. Hoje que eu vim para a beira do lago, e a outra pessoa já estava esperando. Bom dia. A prancheta foi colocada na janela e acendeu assim que eu cheguei. Obviamente, já estava escrita antes. Você está tão livre assim? Estou muito indefeso. Agora é um apocalipse canibal. A outra parte não tem essa consciência e não tem nada para fazer o dia todo. Eu estou muito livre. Meu irmão me disse para ficar em casa e não sair. Estou um pouco entediada sozinha. E seu irmão? Os dois conversavam como amigos da internet, uma frase cada. Mas quando perguntaram sobre o irmão, a garotinha na prancheta ficou em silêncio. Depois de um tempo, ela respondeu, meu irmão saiu há alguns dias. Até agora não voltou. A tela foi levantada, mas ele não tinha lacuna de conversa anterior. A cabecinha também baixou ligeiramente. Vendo isso, fiquei em silêncio e também entendi. Por que a garota pintaria uma prisão assim? Não é tanto que ela gosta de falar, mas ela quer usar o diálogo entre os dois para desviar os maus pressentimentos em seu coração. Neste mundo onde o apocalipse estourou, sair por alguns dias e não voltar. Não é difícil adivinhar. Eu não continuei perguntando, e a garota também não continuou falando. Ela estava silenciosamente deitada na janela, me observando pescar, com olhos de raio-x trapaceando. Hoje, naturalmente, foi outro dia cheio de colheitas. Vários zumbis espancadores de Gon também comeram suas bocas cheias de cores. Pegando o balde de peixes, eu originalmente estava me preparando para ir para casa. Olhei ansiosamente para a garota deitada na janela. Eu caminhei até o andar de baixo onde ela morava novamente. Você precisa de alguma coisa? A garotinha perguntou intrigada. Encontre uma corda e abaixe-a. Eu vou te dar uma coisa. Que coisa? Embora a garota estivesse muito confusa, ela ainda fez o que eu pedi. Logo, uma linha de rede foi abaixada. Eu também não hesitei. Peguei a linha de rede abaixada pela outra parte e coloquei alguns peixes frescos nela. Por favor, coma peixe. Depois de escrever algumas palavras no chão, saí com o balde. A garota olhou para as palavras no chão e depois olhou para os peixes enfiados na linha de rede.
Ela ficou um pouco atordoada por um tempo.